Eu quero que você imagine dois postes de luz. Ligando esses postes de luz, você vai imaginar os fios que conectam um poste ao outro, que levam energia. Agora imagina esses fios desencapados, sem capa. A capinha que protege eles tem que estar destruída. Continue imaginando. Essa conexão de um poste para o outro vai estar prejudicada. É isso que acontece com os seus neurônios quando você tem deficiência de vitamina B12. A capa que protege os neurônios, a mielina, ela vai estar danificada, ela vai estar destruída. E isso vai prejudicar a conexão entre os neurônios e vai dar uma série de sintomas que eu vou falar nesse vídeo. No vídeo de hoje, eu vou te falar tudo sobre a vitamina B12, para que serve, quais alimentos você vai encontrar a vitamina B12, quais são os sinais e sintomas da deficiência, quais são os 3 fatores que levam a essa deficiência, quem está no grupo de risco para ter a vitamina B12 baixa. Vou falar também sobre o tratamento e sobre 2 pegadinhas que envolvem o tratamento da vitamina B12, que vão fazer toda a diferença. Uma pegadinha, se você acompanhar o vídeo, você vai conseguir adivinhar. Eu acho que você vai saber. A segunda pegadinha, eu tenho certeza que você não sabe. E ela também faz toda a diferença no tratamento da vitamina B12. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, uma meta de curtidas. Dessa vez você mais ousado, colocar 1000 likes. Então 1000 likes é a nossa meta. Me ajude a conseguir alcançar esse objetivo. Dessa maneira o YouTube distribui mais o vídeo. E é fundamental que as pessoas tenham acesso, porque são milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo que têm a deficiência de vitamina B12. Então, deixa essa contribuição agora e vamos para o vídeo. Primeiro, nós não produzimos vitamina B12. Dependemos da alimentação ou até mesmo de suplementação para consegui-la. Quais alimentos que são fonte de B12? Carne vermelha, peixes, frutos do mar, ovos, leite e derivados. Esses alimentos você consegue obter a B12, principalmente na carne. Então a carne é uma fonte de vitamina B12. Para que serve a B12? A B12 tem 2 funções. Eu fiz a comparação com os postes para você entender melhor. Então ela tem uma função no sistema nervoso de manter a conexão, de manter a mielina, a capinha dos neurônios e possibilitar essa conexão entre os neurônios. A segunda grande função da vitamina B12 é no sangue. Ela ajuda na produção das hemácias, das células vermelhas. Se você não tiver a B12 em níveis adequados, você pode ter um tipo de anemia, que é a anemia megaloblástica. Uma anemia onde as células vermelhas ficam grandes. Então, quais são os sintomas da falta da vitamina B12, da deficiência de vitamina B12? Primeiro, pode ter dormência, chamada parestesia, que é o formigamento. Pode ter também falha na memória, amnésia, queixa de esquecimento, memória fraca, distúrbio da concentração, a pessoa não consegue se concentrar direito, irritabilidade, depressão, pode ter também dificuldade no equilíbrio, dificuldade para andar, pode causar tontura, instabilidade. Outros sintomas decorrentes da anemia agora, cansaço, a pessoa fica muito fraca, não consegue fazer exercício físico da mesma forma que fazia antes. Também palidez, tudo isso em decorrência da anemia. Então ela vai atuar dessas 2 maneiras, nos neurônios, nas conexões, e também no sangue, gerando anemia e todas as repercussões
que a anemia pode causar. Inclusive, pode ter manifestações na língua. Ela pode ficar um pouco maior, perder as papilas gustativas. Então você pode ter diminuição do apetite, porque a língua fica maior, pode ter prejuízo na fala, você pode ter dificuldade para falar, para pronunciar as palavras. Então, muito atento a esse sintoma também. Eu gostaria de destacar aqui que não é tudo ou nada. Ou você vai ter todos esses sintomas, ou você não vai ter nenhum. Muitas vezes a deficiência leve de vitamina B12 leva a 1 ou 2 sintomas. Quando a deficiência se torna mais acentuada, você vai tendo mais sintomas, inclusive pode levar até mesmo à demência. A pessoa começa com um grau leve de esquecimento, isso aí vai progredindo se você não corrige a deficiência de B12. Então, muito importante, não é porque você não tem todos os sintomas que não vai ter a deficiência. São 3 causas que levam à deficiência de vitamina B12. A primeira causa, o primeiro motivo, você não consome alimentos que são fonte de vitamina B12. Então você não consome carne, por exemplo, não consome frutos do mar, alimentos de origem animal. Você vai ter que suplementar vitamina B12, porque, como nós já vimos no início do vídeo, o corpo não produz vitamina B12. Você precisa pegá-la da dieta ou de suplementos. A segunda causa, o segundo grande motivo, você até consome os alimentos de origem animal, porém o seu corpo não absorve. Para o corpo conseguir absorver a vitamina B12, é necessário um tipo de ácido. O corpo precisa do chamado fator intrínseco para conseguir absorver o seu intestino, o seu estômago e intestino, absorver a vitamina B12. E a terceira causa é porque você está passando por uma situação que precisa de um consumo maior. O corpo acaba consumindo mais. Você absorve, você ingere alimentos com B12, porém você precisa de um nível maior. Qual é o exemplo dessa situação? A gestação. Nesse período, a mulher vai precisar de mais B12 do que normalmente precisaria. Então pode apresentar uma deficiência nesse período. E quem é o grupo de risco para ter deficiência de vitamina B12? Primeiro, idosos, porque com o passar dos anos, seu corpo perde, o intestino, o estômago, perde a capacidade de secretar ácido. Então, os idosos são um grupo de risco. Segundo, o paciente que fez alguma cirurgia no estômago, retirou o estômago por algum motivo, retirou as células parietais que produzem o fator intrínseco. Então, cirurgia bariátrica, por exemplo, isso tem que ser avaliado. Doenças intestinais inflamatórias, como a doença de Crohn, doença celíaca, intolerância ao glúten, essas doenças são um fator de risco para deficiência de vitamina B12, porque interferem na absorção. Muito importante que os pacientes que têm doença autoimune, então tireoidite Hashimoto, diabetes tipo 1, também vão ter uma incidência maior de deficiência de B12, porque existe uma doença autoimune chamada anemia perniciosa, também chamada de gastrite atrófica. O paciente tem uma gastrite, destrói as células que produzem o ácido do estômago. Por consequência, ele não absorve a vitamina B12, também estão no grupo de risco. O consumo excessivo de álcool também pode diminuir a absorção de B12 e muitas medicações atrapalham na absorção. Então aqui, metformina aumenta a deficiência de B12. Não significa que todos que tomam metformina vão ter essa deficiência. Pelo amor de Deus, não pare de tomar nenhuma medicação sem antes conversar com seu médico, sem antes avaliar. Então, metformina, os prazóis, quais seriam eles? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, porque eles interferem também, bloqueiam a secreção de ácido do estômago, cimetidina, ranitidina, também interferem nessa produção e podem levar à deficiência de vitamina B12. Então fique muito atento a isso. Tem estudos que constataram que até 30% da população pode ter deficiência de vitamina B12. É muito importante destacar
que nem todos os pacientes que têm a carência dessa vitamina vão ter os exames alterados. Muitas vezes o paciente até tem o exame de vitamina B12 no limite da referência, mas ele tem sintomas e tem a deficiência. O corpo dele precisa de um pouco mais de B12. Tem 2 exames que são mais sensíveis para detectar a carência de vitamina B12. Um deles é o ácido metilmalônico, o outro é a homocisteína. Esses exames são marcadores também de uma fase mais precoce. Você consegue detectar a deficiência de B12 antes que o exame de B12 comece a cair muito no sangue. Então, isso é muito importante e é a primeira pegadinha que eu falei que eu acho que você até poderia adivinhar. A segunda, eu sei que você não vai saber. Então, vamos lá. Sobre o tratamento. O tratamento ele é feito preferencialmente por via oral. Se o paciente não responde por via oral, aí sim pode ser a terapia injetável. Muitos vão me perguntar, tá, mas qual é a dose? Não existe uma dose padrão. Só para vocês terem uma noção, a dose de tratamento pode ser de 50 até 6.000. Então é muito individual. O médico na consulta, pelos exames e pelos sintomas do paciente, ele consegue determinar qual é o melhor tratamento. Se vai ser por via oral ou se vai ser sublingual ou por injeção. Esse é o primeiro ponto. A segunda pegadinha, aquela que eu falei que você não sabia e que faria toda a diferença no tratamento, é que o paciente que tem deficiência de vitamina B12 precisa ser avaliado para outras deficiências. Então, ácido fólico, ferro e B6, que são nutrientes que participam junto com a B12 da formação do sangue, das células vermelhas. E elas são frequentemente associadas à deficiência de vitamina B12, sempre tem que ter o conjunto. Se você só olhar para B12, muitas vezes o que acontece? O paciente recebe doses cavalares, doses muito grandes de vitamina B12, ele tem sintomas e acaba não melhorando. Pelo contrário, o paciente recebe o tratamento de uma das deficiências e piora. Então sempre tem que ser avaliado em conjunto ácido fólico e ferro. Vitamina B6 é um exame mais difícil de ser feito, mais raro, não está disponível em todos os laboratórios. Então, realizando a avaliação com ferro, B12 e ácido fólico, você consegue ter o tratamento adequado e, de fato, melhorar os seus sintomas. Vou deixar uma sugestão para você assistir agora, que é um vídeo onde eu falo os 10 sintomas ocultos do hipotireoidismo, a falta dos hormônios tireoidianos. Muitas vezes o paciente demora muito para procurar ajuda médica, porque às vezes os sintomas são ocultos e se confundem. Então, vou deixar aqui, ó, é só clicar e você vai assistir esse vídeo. Um abraço. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários.